Quais têm sido os maiores desafios da pessoa com diagnóstico de câncer no país? Há soluções disponíveis? Muito obrigado pela sua presença, Luana. Mark, boa tarde a todos os participantes aqui desse evento tão importante, né? Eu falo aqui em nome da Abralha, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e em nome da doutora Catarine Moura, que me pediu para cumprimentar a todos. Infelizmente, ela teve uma intercorrência médica e não pôde participar, mas ela queria muito estar aqui e manda um abraço e os cumprimentos para todos. Mark, é uma questão nada fácil da gente trabalhar e falar aqui, né, desses desafios da pessoa com diagnóstico de câncer e sobre as soluções disponíveis. Eu sou Luana Ferreira Lima, estou na coordenação hoje da área de políticas públicas e advocacy da Abrale e também do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que também faz parte aqui do fórum das DCNTs. Bem, como a questão ela é bem complexa, os meus colegas aqui sabem bem disso, né, a discussão que a gente está fazendo ela é de grande importância, mas também exige a gente tratar de questões que são difíceis e que são complexas, né, eu trouxe aqui algumas questões para colocar aqui para vocês, tá bom? Para a gente poder refletir. E antes eu queria destacar que a gente está num momento muito importante, acho que é um momento chave, né, de uma conjuntura política, né, nova, onde a gente tem aí novos mandatos. Eu fico muito feliz de ter a presença aqui, né, do Ministério da Saúde, para a gente poder conversar e dialogar, né. A gente sabe que a questão do câncer, a questão da oncologia, ela é uma prioridade, né, para o governo hoje, e também a gente tem um cenário dentro do legislativo, né, que é bem, que está bem aberto, também bem atento a essas questões da oncologia, as questões de prevenção ao câncer, tá? Então, quando a gente vai falar aqui desses desafios da pessoa com diagnóstico do câncer, elas são desafios diversos, tá? Eu queria ressaltar aqui algumas pesquisas feitas pelo Observatório de Oncologia, né, que é um projeto que faz parte do movimento Todos Juntos contra o Câncer, que é uma coalizão da área da saúde, que congrega mais de 300 instituições, representações, e a gente tem se debruçado dentro do observatório com algumas pesquisas para entender esse contexto, né, do paciente com câncer. Então, a gente tem um panorama do câncer de mama no SUS, né, que evidenciou uma grande heterogeneidade entre as regiões brasileiras. A gente sabe muito bem dessas questões regionais, não é, que vão dificultar diagnóstico e acesso também a tratamento. Então, nós temos questões sociais importantes, né, mesmo raciais, que estão ligadas ao diagnóstico tardio e à falta de acesso ao tratamento. E a gente tem aí pesquisa, rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama no SUS, uma pesquisa que foi feita de 2015 a 2021, e que aponta, né, diferenças aí regionais, por exemplo, para recebimento do diagnóstico, né, a gente tem aí um tempo médio de 36 dias para esse diagnóstico, 33% dos casos levaram mais que 30 dias para a confirmação diagnóstica, né, e a gente tem uma questão social muito grave, né, a diferença entre mulheres pretas e pardas, né, e brancas para receberem esse diagnóstico. Então, mulheres pretas e pardas, elas levam em média 42 dias, né, enquanto as mulheres brancas 37 dias. E aí a gente tem uma questão de cumprimento também da nossa legislação, né, da lei dos 30 dias, que em caso de suspeita do câncer, o SUS tem até 30 dias para a realização desse diagnóstico, que é outro ponto que eu acho que, né, outras instituições aqui debatem muito, que é o cumprimento dessa legislação. E é claro que não só o cumprimento, né, dessa legislação, mas é o trabalhar, né, toda a questão do cuidado integral, né, da pessoa com câncer. E aí a gente tem também, foi feita uma pesquisa 2020, 2022, sobre os impactos da Covid na oncologia, né? Nós também sabemos que a gente ainda sofre as consequências da pandemia, exames que estão aí represados, não é? A gente sabe que tem também, né, uma iniciativa governamental importante, a questão do mutirão de cirurgias, mas a gente entende que tem que ser dado um olhar especial para a questão da oncologia com relação aos impactos. Então, como desafios, a gente tem o acesso ao diagnóstico conforme protocolos, né, e aí protocolos que vão seguir questões etárias, né, de gênero, entre outras, consulta com especialista em tempo hábil,
A garantia do tratamento regular também em tempo hábil e o acesso a medicamentos, né, isso que a Luciana colocou é muito sério, né, o tempo que leva, né, para essa incorporação e de fato o acesso, né, a essas novas tecnologias. A dificuldade, nós temos identificado, né, dentro das pesquisas e com o atendimento ao nosso paciente, as dificuldades de deslocamento para tratamento, então a gente necessita ter uma descentralização dos CACONs e UNACONs, isso precisa ser trabalhado, e o cuidado integral, né, que vai desde a cirurgia oncológica, o acesso à equipe multidisciplinar e também cuidados paliativos, né. Ainda eu queria passar algumas informações que demonstram essas dificuldades e desafios a respeito da nossa jornada do paciente. Então, nós fazemos pesquisas sobre essa jornada, né, como que o paciente passa, como que é o percurso dele aí, desde o diagnóstico, né, até o tratamento. E aí a gente nós fizemos essas pesquisas, né, entre 2019 e 2022, para alguns tipos específicos de cânceres, então mieloma, linfomas, e aí eu queria trazer destaque para alguns dados que nós tivemos a partir dessas pesquisas. Então, por exemplo, no caso de linfomas, o tempo até o recebimento do diagnóstico é menor para quem possui plano de saúde privado. Então, nós também vemos, né, uma situação que necessita de muita atenção, essa diferença, né, entre o atendimento, né, o acesso ao tratamento do paciente no SUS e do paciente da saúde suplementar, tá? A maior dificuldade também enfrentada pelos pacientes o grande número de consultas até o acesso, de fato, a um especialista para confirmação desse diagnóstico. Então, o paciente ele tem um percurso muito longo, com né, passa por diversos médicos até realmente ter acesso. Isso dificulta, muitos ficam aí pelo caminho e não conseguem chegar até o final, até esse diagnóstico. Com relação às leucemias, o desabastecimento de medicamentos e os impactos negativos na qualidade de vida dos pacientes, né. Nós fazemos um monitoramento desse desabastecimento, nós temos desabastecimentos que são regulares e pontuais, mas que prejudicam, de fato, na qualidade e no desfecho do tratamento desse paciente. Nós fazemos discussões também a respeito da forma como que se dá o processo, porque às vezes ele pode ser muito longo, né, para chegar efetivamente a esse paciente, então também isso é uma situação crítica. E com relação ao mieloma, os pacientes passam por vários profissionais e instituições de saúde e recebem diagnósticos inconclusivos, né, na saúde pública suplementar, então também um trajeto muito difícil. E aí a gente identificou que 2 em cada 10 pacientes enfrentaram, né, alguma dificuldade para ter acesso ao medicamento prescrito pelo médico também. Outra questão dentro da pesquisa é esperar por muito tempo para o centro de tratamento fornecer essa medicação. Então, 31% dos nossos entrevistados, desses pacientes entrevistados, relataram esse problema. Outra questão também é entrar com a ação judicial. A gente sabe que as pessoas, elas acabam demandando, né, judicializando a sua demanda, né, não conseguem pela via administrativa, e nem sempre isso vai ser mais célere, né, para o tratamento dela. Então, esse é um outro problema, e também mais custoso, né. 19% também tem a questão de pagar, né, as medicações do próprio bolso, e 5% entram com processo administrativo no próprio centro de tratamento por meio de ouvidorias. Então, esses são os principais desafios que nós identificamos, tá? E como soluções disponíveis, né, a partir daquilo que a gente tem trabalhado, tem discutido, né, junto com diversos setores, né, nós fazemos um trabalho aí, nós tentamos também fazer um trabalho, né, de forma intrasetorial, nós identificamos essas soluções. Então, a questão da prevenção, que é fundamental, então promover ambientes que facilitem as escolhas saudáveis e seguras, trabalhando os fatores de risco para o câncer, né, os programas e ações efetivas de rastreamento e diagnóstico precoce de forma regionalizada. Então, a gente precisa ter um estabelecimento de estratégias nacionais de detecção, mas também levando em conta, né, as especificidades regionais, tá? E, sobretudo, essas vulnerabilidades, né, de cada região do nosso país. A comunicação em saúde também, informar a população brasileira constantemente sobre o câncer, com foco em seus fatores de risco, tá? A gente acredita que isso também deve estar dentro do escopo de um grande trabalho nacional, né, dentro do trabalho do INCA.
A educação em saúde também, promover a educação para a população e capacitação profissional na atenção primária em saúde, para que a gente possa ter o diagnóstico facilitado. A questão do mapeamento, diagnóstico e monitoramento das políticas públicas voltadas para a oncologia, né, então a gente ter clareza do que a gente tem hoje, né, de políticas públicas voltadas para a questão do câncer, então ter o panorama dessas políticas, com informações sistematizadas para tomada de decisão e promoção de melhorias também. E o trabalho intersetorial, estabelecer ações de âmbito nacional de forma conjunta, com diversos setores, né, desde o executivo, legislativo, a instituições do terceiro setor, empresas para o estabelecimento da melhoria da atenção oncológica, a prevenção e a melhoria da atenção oncológica, né, como o nosso colega falou, né, a gente precisa fazer esforços intrasetoriais. E aqui eu deixo, se vocês quiserem, aqui a gente tem um QR Code do Observatório de Oncologia, onde a gente tem essas pesquisas, e por meio do movimento Todos Juntos contra o Câncer, a gente tem um documento fundamentado na Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, onde a gente coloca os principais desafios, né, qual é o panorama que a gente tem, os nossos desafios e também as ações específicas para que a gente possa trabalhar aí em soluções. Então é isso, agradeço, fico aqui à disposição também para o debate.